E no fim das contas, é tudo sobre o amor. Ou será que não? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre amor nesse canal. Vamos falar um pouco sobre o conceito de amor, sobre amor e luta de classes. Vamos falar um pouco sobre um reel específico que eu vi da Rita Von Hunt, de um cortezinho. Enfim, hoje nós vamos falar sobre amor. Não sei muito bem como essa conversa vai se dar porque eu não fiz roteiro, eu só vou aqui sair falando um monte de coisa pra vocês que nem eu sei exatamente onde vai dar esse vídeo, mas vamos lá. Pode ser que seja um vídeo bem legal. Então continua aqui comigo e depois você me diz se virou um vídeo bem legal ou não. Mas antes de dar seguimento para esse vídeo em questão, eu tenho um recadinho pra você. Na verdade, um pedido, uma mendicância youtubística. Eu quero pedir para que você ajude o Transmissão a continuar acontecendo. Esse canal só é possível porque vocês me ajudam. Então, eu vou aqui sugerir duas formas de ajudar, você escolhe uma delas. Se quiser ajudar das duas formas, tá ótimo também. Uma delas é se tornando membro daqui do canal, porque assim você dá uma contribuição mensal e também tem acesso a alguns, emojis exclusivos daqui do Transmissão, como a nossa foice e o martelo com a bandeira trans, e você também vai ter acesso ao nosso Discord. E também você vai ter os vídeos antecipados para você, quando for possível o vídeo sair antecipadamente para membros. E outra forma de ajudar é pelo Apoia-se daqui do canal, que você também vai ter acesso ao Discord e o seu nome vai aparecer no final como agradecimento, assim como o dos membros também aparece, tá? E também é uma contribuição mensal que ajuda muito o canal a continuar se mantendo. Enfim, essas são algumas formas de apoiar o canal. Se você não pode apoiar financeiramente nenhuma dessas formas, tudo bem, só assistir os vídeos até o final, comentar, compartilhar, já ajuda muito também. E agora que eu já fiz a minha mendicância para vocês, vamos dar seguimento para o vídeo em questão. E se você tá se perguntando por que eu tô com esse band-aid na mão e no meu dedo, gente, eu vou dar uma explicação rápida, tá? É porque eu machuquei a minha mão em uma manifestação. A gente, nesse momento, tá tendo todo esse genocídio sendo perpetrado por Israel na faixa de Gaza e, a gente tá tendo manifestações aí ao redor do mundo contra esse genocídio. Aqui em Brasília teve uma manifestação nessa segunda-feira, que foi tanto pedindo a libertação do Thiago Ávila e da Flotilha pela Liberdade de um modo geral, quanto também pedindo para que o governo do Brasil rompa as relações com Israel. Eu fui para essa manifestação, inclusive nós não tivemos live aqui na segunda, nossa live foi na terça, por conta disso, porque eu tava nessa manifestação. E nessa manifestação tiveram 3 otários fascistinhas que resolveram ficar lá perto da gente com uma bandeira de Israel. Eles ficavam revezando. Uma hora um segurava a bandeira, outra hora outro segurava a bandeira, e tudo. Um deles parece que é assessor da Bia Kicis, inclusive. E aí, eu, vendo aquela cena deles a poucos metros da gente com aquela afronta, eu não me aguentei. E eu saí correndo atrás deles. Eu corri atrás do filho da puta pra tentar pegar a porra da bandeira dele, do assessor da Bia Kicis. Ele conseguiu fugir de mim. Tem areia, um pouco de areia ali naquele chão da Praça dos Três Poderes, enfim, eu moro em Brasília, caso você não saiba. Aí o meu All-Star acabou escorregando ali, aí eu caí, coloquei a mão no chão, e tudo, aí ralou aqui na minha mão, e depois eu levantei e continuei indo atrás do fascista, Só que ele fugiu pra polícia, e ficou lá escondido da polícia, aí não deu pra eu pegar a porra da bandeira daquele maldito, Porque é isso que eles fazem, eles provocam, depois corre, vai correndo ali pra polícia. Mas é isso, essa travesti aqui colocou 3 fascistas pra correr. Depois que eu fui lá, que eu fui tentar pegar a porra da bandeira, aí os outros manifestantes também foram correr atrás deles, Só que eles já estavam lá com a polícia, e a polícia não me deixou passar, eu tentei passar ali ainda, mas a polícia não me deixou passar pra ir atrás do maldito, e ele ficou lá escondidinho com a polícia e foi embora, escoltado pela polícia. E até a polícia falou pra eles, vocês também foram provocar lá o povo, porque a gente tava lá pacificamente. Mas enfim, foi isso que aconteceu, aí ralei minha mão, e tô com esse band-aidzinho aqui agora. Mas agora sim, vamos, seguir aqui para o vídeo. Gente,
Nós estamos em junho, caso você não saiba, nós estamos em junho. Se você tá vendo isso do futuro, esse vídeo foi gravado e foi lançado em junho de 2025. E junho é um mês que muitas coisas são comemoradas aqui no Brasil, né? É o mês em que a gente comemora o Dia do Orgulho LGBT no mundo inteiro, por conta de 28 de junho, que teve, né, a revolta de Stonewall e tudo mais lá em Nova York, nos Estados Unidos, né? É um mês que a gente tem festa junina. Ai, nossa, meu Deus do céu, como eu amo arroz doce, pamonha e canjica. Então, é um mês de festa junina, que é felicidade para todas as pessoas do Brasil, mesmo as góticas como eu ficam felizes. Também é um mês em que nós temos o Dia dos Namorados, então é um mês que aqui é celebrado o amor. De forma totalmente comercial? Sim, um feriado que foi sugerido pelo pai do João Dória só para impulsionar vendas em shoppings em um mês que não tinha tantas vendas? Sim, mas é um mês que todo mundo fala sobre amor aqui. Ah, e eu ia esquecendo de outra coisa também que é comemorada em junho, é o meu aniversário. No caso é no Dia dos Namorados, né, dia 12, amanhã, se você tá vendo esse vídeo no dia que ele saiu. Eu não gosto muito dessa parte de junho, não, mas eu aceito Pix de presente mesmo que eu odeie meu aniversário, então pode me mandar um Pix, eu tô aceitando. Mas enfim, essas são as coisas que são comemoradas em junho. E como a gente tem o mês dos namorados, a gente se fala muito sobre amor nesse mês, né? Principalmente para impulsionar as vendas. Compre uma coisa no mundo capitalista para dar ao seu amado, ou amada, ou amade. Para a pessoa que você ama, né? Ou pessoas. Melhor pessoas. Mas a gente tem todas essas discussões sobre amor acontecendo. E aí, eu estava rolando ali o meu feed do Instagram, né? Olhando ali a timeline, passando, perdendo tempo, né? A bem da verdade é isso, eu tava perdendo tempo. Até que eu me deparei com o reel da Dita Von Hunt. Que, né, era um corte, no caso, né? Em que a Dita Von Hunt estava em algum programa e perguntaram pra ela o que era amor. Eu vou deixar esse cortezinho aqui embaixo na caixa de descrição para vocês darem uma olhada. Mas a resposta da Rita foi muito boa. A Rita falou sobre amor ser um sentimento que os fascistas são incapazes de sentir, que os opressores são incapazes de sentir. Porque se pessoas como Hitler, Mussolini, Donald Trump, Bolsonaros, enfim, conseguem amar, então o amor não tem sentido. Então, para ela, o amor seria algo que nasce entre os oprimidos para resistir contra a opressão dos opressores. Mas que naquele momento ela não conseguia dar uma resposta tão elaborada, mas para ela, amor estaria mais ou menos nesse caminho. E eu amei esse reel dela e fiquei pensativa, muito pensativa sobre esse reel dela, né? Muito pensativa mesmo. E aí eu quero ter uma discussão com vocês aqui sobre amor. Porque eu já fiz um vídeo aqui no passado que era falando sobre como a luta LGBT não é sobre amor. Porque uma das formas que o capitalismo, mais especificamente o neoliberalismo, mais se apropriou da luta LGBT, né, para poder, enfim, usar os nossos discursos e impulsionar as vendas no mês de junho, foi justamente falar sobre amor. Pegaram o conceito, né, de que pessoas LGBT estão lutando pela liberdade de poder se relacionar com pessoas do mesmo gênero ou de vivenciar suas identidades de gênero sem nenhum problema, sem nenhuma perseguição, e transformaram isso em uma pauta de amor. O amor vencerá. Amor é amor. Love is love. Todo mundo tem o direito de amar, né? Toda forma de amor é válida, é bonita e tudo mais. A gente tem até a música do Lulu Santos sobre isso. E eu fiz um vídeo justamente falando que nossa luta não é sobre amor, né? A nossa luta é uma luta por direitos, não é uma luta sobre amor. E aí, eu quero formular um pouco melhor as coisas que eu falei naquele vídeo, que eu deveria ter reassistido ele, mas não reassisti, né? Mas formular um pouco melhor essas coisas, pensando muito sobre o que a Rita Von Hunt falou sobre amor, e vamos ver aonde que esse vídeo vai dar. Mas, uma coisa que eu quero dizer pra vocês é que eu continuo com o mesmo posicionamento, que nossa luta, a luta da comunidade LGBT, não é sobre amor. E que o capitalismo pode ficar, né, pegando ali no ponto do amor pra tentar sensibilizar as pessoas a comprarem mais, né? Ou a pelo menos, né, se venderem como empresas que apoiam a diversidade, que a gente tá vendo nesse mês que inclusive não apoiam coisa nenhuma, né? Porque quantas publicidades sobre o mês do orgulho você tá vendo aí marcas fazendo? Então, né? Então, o amor que eles sentem por nós LGBTs não existe. É um amor que é só pelo dinheiro. Mas vamos lá. A nossa luta não é por amor. A nossa luta é por direito.
Quando a gente luta pelo direito ao casamento igualitário, a gente não está lutando necessariamente pelo direito de pessoas LGBT amarem, porque o amor nós vamos sentir de qualquer forma. O amor não pode ser regrado por uma lei, por uma especificação política ou por uma perseguição. O amor vai acontecer. A gente vai conhecer alguém que a gente vai se apaixonar. A gente vai conhecer alguns alguéns por quem a gente vai se apaixonar. E às vezes até ao mesmo tempo. Mas a gente vai se apaixonar. O amor vai acontecer de qualquer forma. Quer esse amor seja legalizado ou não. E quando a gente luta pelo direito ao casamento igualitário, a gente não está lutando necessariamente pelo direito de amar. Porque amar a gente vai amar de qualquer forma. A gente está lutando por um direito civil para que nós possamos ter acesso a coisas que as pessoas cisgênero já têm acesso, né? Compartilhamento de plano de saúde, pensão em caso de morte, né, de algum dos companheiros, uma divisão de bens, né, onde, independente de quem está o nome daquele imóvel, os dois possam usufruir no caso de um divórcio ou da morte de alguém, né? A gente está lutando por direitos que são práticos, direitos que são muito mais sociais, né, no ponto de vista de você estar inserido em sociedade do que necessariamente pelo direito de amar, porque, como eu disse, o amor vai acontecer. Quando a gente está lutando por direito de adoção, a gente está lutando também por um direito que é mais um direito burocrático do que, de fato, né, você poder ser um pai, poder ser uma mãe. Então a gente está falando sobre direitos e não necessariamente sobre amor. Porque, obviamente, né, o amor vai estar implícito ali. Se a gente quer poder andar de mãos dadas com a pessoa que a gente ama na rua sem levar, né, uma lampadada na cabeça por isso, é porque a gente, de certa forma, tá querendo ter mais liberdade na vivência dos nossos amores. Mas é tudo sobre direito civil. Nós lutamos para conquistar direitos civis que não são tão abstratos quanto uma coisa como um sentimento que é chamado de amor. Porque o amor é abstrato. E se a gente fica se apegando demais a esse jargão de que o amor vencerá, né, o amor é tudo, para falar sobre lutas LGBT, a gente tira um pouco do peso político e joga tudo na abstração de um sentimento. Um sentimento que cada pessoa vai ter um entendimento sobre esse sentimento. Então não, a luta LGBT não é uma luta sobre amor. A luta LGBT tem muito amor envolvido, mas a luta é por direitos civis. A luta é por direitos palpáveis em leis. E a gente precisa sempre lembrar disso, porque a gente está sempre tendo que lutar para conquistar direitos ou pela manutenção do que a gente já conquistou. Sempre estamos precisando disso. Sempre. Então, não esvaziem tanto as coisas dizendo apenas que é tudo sobre amor, porque amor é muito figurado. Amor, por si só, não tem uma expressividade política, a não ser quando a gente contextualiza esse amor. Se a gente falar que é sobre amor e sobre direitos, já tem uma contextualização maior. Mas é importante a gente lembrar disso. Sobre direitos, sobre inserção em sociedade e não necessariamente sobre um sentimento que é tão abstrato. E que tem até algumas pessoas que são LGBT e que não costumam se apaixonar, que tem uma dificuldade, né, para sentir isso que a sociedade chama de amor. Mas agora que eu já falei sobre essa questão LGBT, vamos falar sobre o que a Rita falou, que está mais voltado a uma questão de luta de classes. O sentimento do amor sendo algo que os fascistas são incapazes de sentir. Bom, aqui você vai partir muito, para me acompanhar aqui, do pressuposto que você já tem sobre o que seria amor. Porque, como eu disse, as pessoas têm definições diferentes do que é amor. Eu tenho uma definição, você tem outra, as pessoas têm definições diferentes, né? A minha perspectiva sobre o que é amor, eu não sei dizer ao certo qual seria. Eu não sei dizer ao certo porque amor é um sentimento de... É um sentimento, talvez, de cuidado, um sentimento de bem-estar para a outra pessoa, não necessariamente só para nós, mas de ver a outra pessoa bem, de trazer felicidade para aquela pessoa e de você ficar feliz com a felicidade daquela pessoa. E você tentar cuidar daquela pessoa para que ela tenha a vida mais feliz possível nesse mundo. E é um sentimento que você pode sentir de diversas formas diferentes, por diversas pessoas diferentes.
Enfim, né? Nós sentimos amor pelos nossos familiares, não todos, mas sentimos amor pelos familiares, sentimos amor pelos nossos amigos, sentimos amor pelos nossos pets. Eu sinto amor pela Pandora e pela Laverne, e também pela Reina, que é um louva-a-Deus. A gente sente amor por pessoas que a gente vai conhecendo ao longo da nossa vida. E a gente também sente amor por pessoas com quem nós nos relacionamos afetivo sexualmente também. E, né, eu particularmente não prendo o meu sentimento de amor em caixas. Então, se eu me apaixono por uma pessoa, né, afetivo, sexualmente, o tal do amor romântico, eu não me prendo apenas àquela pessoa, né? Eu me permito sentir esse amor também por outras pessoas que possam surgir na minha vida. Daí o termo poliamorosa, né, que é o que eu sou. Uma garota poliamorosa, não monogâmica, e é isso aí. Mas, quando a gente pensa no sentimento do amor, a gente também tem que pensar na capacidade de amar. E aqui vem o que a Rita trouxe pra gente. Quer dizer, todo mundo é capaz de amar? A gente sabe que não. Tem pessoas que não são capazes de amar. Tem pessoas que não são capazes de ter esse tipo de sentimento. E aqui a gente vai pensar se a gente vai explanar esse grupo de pessoas para todas aquelas pessoas que são efetivamente más, ou se a gente vai, né, especificar isso só para algumas questões que são patológicas, como, sei lá, psicopatia, coisas do tipo. Mas vamos lá. Quando a gente pensa em uma pessoa que seja efetivamente má, como essas pessoas que a Rita Von Hunt cita, Donald Trump, Bolsonaro, Hitler, Mussolini, por aí vai, né? Como será que funciona o sentimento de amor para essas pessoas? Porque eu não sei você que está me assistindo, mas eu não consigo imaginar muito bem essas pessoas tendo esse sentimento assim de querer o bem-estar do outro. Porque a gente sabe que eles têm, né, um apego entre os deles, mas o quão real será que esse apego? E a reflexão que a Rita traz sobre o amor sendo algo que apenas as pessoas que são oprimidas podem sentir e que os opressores efetivos não poderiam sentir, é muito interessante, porque traz o amor para um ponto de vista político, né? Ela politiza o amor quando ela fala isso. Quer dizer, se o amor é um sentimento que apenas as pessoas que são oprimidas são capazes de sentir, então o amor seria um sentimento revolucionário também. O amor seria um sentimento que traria a gente para a luta de bem-estar social, que faria a gente querer proteger os nossos, né? A gente querer proteger a nossa comunidade. Então, é uma perspectiva muito interessante. Eu gostei bastante dessa perspectiva dela. Ela até fala, né, que se o Hitler for capaz de amar, se Bolsonaro e Donald Trump são capazes de amar, então o amor não serve pra nada, pega isso e joga fora. E de fato, quando a gente para ver um pouco, né, analisar um pouco a vida dessas pessoas, não parece que elas amam muito não, né? Talvez elas tenham algum sentimento próximo disso pelos familiares, mas só também, porque parece que todo mundo na vida dessas pessoas é completamente descartável, né? Quer dizer, se a pessoa não serve mais politicamente, a pessoa é descartada. Uma hora você está sendo padrinho de casamento dessa pessoa, mas essa pessoa começou a te atrapalhar politicamente e você simplesmente ignora a existência dela. Como, por exemplo, aconteceu com o Sérgio Moro em relação, né, à nossa fugitiva Carla Zambelli, né? Ele foi ali padrinho de casamento da Zambelli e hoje em dia ele nem fala nela, né, porque ela virou uma persona não grata para o campo político dele. E a gente vê o quanto que pessoas são frequentemente descartadas por essas pessoas. Então, de fato, parece que eles não se apegam a ninguém, que eles não têm esse sentimento a ninguém. Mas será que isso é uma coisa inata deles ou será que isso é algo que foi se desenvolvendo de acordo com a fascistização deles? Será que as pessoas sempre agiram dessa forma? Fica aqui o questionamento, né? Eu acho que não. Acho que elas realmente foram, né, cada vez mais se moldando a essa fascistização, e quanto mais fascistizado, mais incapaz de ter esse sentimento de amor pelos outros as pessoas têm, e acaba que as relações que elas têm são relações muito mais, né, de utilidade. Enquanto essa pessoa está sendo útil para mim, eu estou protegendo ela. Ela deixou de ser útil, ela que se dane, ela que vá aí para longe de mim. Quanto mais eu me afastar dela, melhor. Né? Isso é o que parece, assim. Isso é o que parece analisando de fora. Mas será que essas pessoas elas amam, pelo menos os familiares próximos? Será que elas conseguem amar os seus cônjuges? Será que isso acontece? Não sei.
eu não tô dentro da cabeça deles, então não dá pra eu dizer muito bem se tem um amor, se tem uma obsessão, se é tudo utilitário. Eu acho que deva ter alguma coisa ali de amor, sim. Não sei, eu fico olhando pro Bolsonaro e pra Michelle, fica difícil acreditar que tem um amor ali, mas é bem provável que exista, né, dentro dessas pessoas também algum tipo de amor por quem pelo menos elas estão se relacionando muito proximamente. Eu diria que a incapacidade que as pessoas têm é de sentir amor por pessoas que não são tão próximas assim. E vou trazer aqui pra mim como exemplo. Eu amo muita gente. Nossa, eu amo gente pra caralho, pra caralho. Muitas pessoas que eu amo que eu não conseguiria listar aqui quem são. Todas as pessoas, né? Mas eu amo vários dos meus amigos de ensino fundamental e médio. Eu amo vários dos meus amigos de faculdade, né? Da UNB. Eu amo vários dos meus amigos de militância. Eu amo vários dos meus familiares, né? Eu amo afetos, então assim, eu amo muitas pessoas e eu amo com facilidade as pessoas, né? Não quer dizer que eu queira, né, tornar todo mundo um par romântico meu, pelo amor de Deus. Mas eu amo as pessoas com uma certa facilidade. Não é difícil pra mim amar alguém, não é difícil pra mim me relacionar com pessoas e querer o bem-estar delas. É um pouco difícil eu ser muito presente na vida delas? É, mas é uma questão autística, né? É uma questão de autista. Mas eu não tenho muita dificuldade de me afeiçoar com as pessoas, de amá-las. Agora, quando a gente pensa em um fascista, eles necessariamente não podem se afeiçoar muito às pessoas. Porque para exercer essas políticas de morte deles, eles não podem ter compaixão por ninguém. Eles não podem nem sequer se permitir ter esse tipo de sentimento por pessoas que são muito próximas deles, porque aquelas pessoas em algum momento podem ser estrategicamente pessoas descartáveis, como é o caso da Zambelli. Então, olhando assim, analisando eles, parece que o que a gente chama de amor, eles poderiam conseguir reservar apenas para um pequeno grupo seleto de pessoas, um pequeníssimo grupo seleto de pessoas. Então, eu acho que quando a Rita fala isso, que eles não são capazes de amar, eu tendo a concordar muito com ela. Muito mesmo. Porque não parece que eles são capazes. Eu não acho que alguém que seja capaz de amar de forma mais facilitada deixaria 700 mil pessoas morrerem. Eu não acho que alguém que fosse capaz de amar de forma mais facilitada faria toda essa política de morte, de afastamento, né, de destruição de famílias que tá rolando nos Estados Unidos a mando de Donald Trump. Eu não acho que pessoas que têm uma capacidade de se afeiçoar a outras, né, de uma forma, enfim, mais facilitada, conseguiria fazer genocídios tão absurdos como a gente viu acontecendo na Alemanha nazista e que a gente está vendo acontecendo agora na faixa de Gaza sendo perpetrado por Benjamin Netanyahu, sendo perpetrado pelo Estado genocida de Israel. Eu não acho que alguém que tem uma facilidade de amar conseguiria praticar tanta violência de forma tão descabida por pessoas que não fizeram absolutamente nada para esses seres. Então eu tendo muito a concordar com a Rita. Mas também eu não acho que uma pessoa que é capaz de fazer algo que seja problemático seja incapaz de amar. E quando eu tô dizendo isso, eu não tô falando no sentido de vamos curar essas pessoas com amor. Não, eu não tô afim de curar fascista nenhum com amor. Eu acho que fascista a gente trata no soco. Tanto que eu saí correndo atrás daqueles fascistas aqui em Brasília, né? Eu não fui lá pra dialogar com eles. Eu fui lá pra pegar a porra daquela bandeira e se a gente tivesse que sair na porrada, sairia. Não fui lá pra dialogar, né? Não fui lá pra dialogar. Minha intenção também não era descer a porrada, não. Era só pegar a bandeira. Mas enfim, né? Infelizmente não deu certo. Mas eu não acho que a gente tenha que ficar sentando pra dialogar com fascista, né? Com pessoas de direita, a gente dialoga. Com pessoas que são fascistas, que se fascistizaram, não tem muito como ter um diálogo. Definitivamente não tem como. Mas eu acho que pessoas que cometem coisas ruins não necessariamente são incapazes de amar. Porque às vezes tem as coisas ruins que vêm por circunstância. E aqui eu não tô falando de fascista. Aqui eu tô falando mesmo de pessoas que cometem algum crime, pessoas que cometem algum delito, ou pessoas que até, né, tiram a vida de outras pessoas por alguma motivação muito forte. Como, por exemplo, para se proteger ou para proteger quem aquela pessoa ama.
né? Então, eu não acho que você ter capacidade de sentir amor te impede de fazer coisas horríveis também. Mas, realmente, quando a gente tá falando de fascistização, que o fascista, ele precisa ter uma capacidade muito fácil de desumanizar o outro. Então, realmente fica difícil de conseguir, né, estabelecer ali um sentimento semelhante a amor para as pessoas, uma facilidade de amar. Realmente me parece que fica ali meio que impeditivo que isso aconteça. Por isso que eu tendo muito a concordar com a Rita. Mas eu também não quero que esse vídeo soe como uma cobrança para que você que está me assistindo tente se obrigar a amar as pessoas ao seu redor. Não precisa. Vai vivenciando o amor da forma como você vivencia. Você não precisa ter uma super facilidade para amar as pessoas. Mas, né, geralmente quem está lutando pelo bem-estar social, né, quem está mais alinhado com o nosso campo, que é um campo que de fato luta não pelo acúmulo de capital, mas luta pelo bem-estar social. Luta para que todas as pessoas possam ter o básico, né, para poder sobreviver e que possam ir além do básico e ter também capacidade de ter uma vida plena e feliz. Porque quando a gente luta, né, quando a gente está visando um Estado socialista que venha a se tornar depois um Estado comunista, a gente está lutando por bem-estar social. A gente está querendo que todas as pessoas do mundo tenham seguridade alimentar, tenham seguridade de saúde, tenham seguridade de moradia, tenham seguridade de empregabilidade, tenham seguridade de lazer, tenham seguridade de tudo aquilo que todo ser humano deveria ter como básico para viver e até como supérfluo desde que traga felicidade para aquela pessoa. A gente não luta para que apenas poucos tenham poder, então a gente não luta por essa competitividade de ter que ficar no topo, porque o topo é quem vai ter esse bem-estar social. A gente luta para que não tenha topo e todos tenham bem-estar social. E para isso a gente precisa ter uma capacidade grande de amar. Às vezes não necessariamente de você já pensar em todas as pessoas ao seu redor que você ama, mas você tem que amar a humanidade a um ponto em que você queira lutar para que todos tenham esse bem-estar social, para que você saia desse ponto egoísta de querer ser um acumulador de renda para se manter no topo. Então acho que o amor é essencial para a nossa luta. Por mais que a nossa luta não seja sobre amor exatamente, o amor é importante. Nesse ponto, né, aquela galera de esquerda que é tida como a cirandeira, eles têm razão. A gente precisa de amor. A gente precisa de laços fortes. E a gente precisa ter esse sentimento de união entre os oprimidos para resistir aos opressores. Porque se o que a gente quer é um estado de bem-estar social, a gente precisa de muito amor para construir esse estado de bem-estar social. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo mais reflexivo que não chega exatamente em uma resposta propriamente dito, mas eu quero muito que você comente aqui o que você achou disso que eu trouxe. Então fala aqui embaixo as suas visões sobre amor, o que você pensa sobre isso que eu trouxe, o que você pensa sobre o sentimento do amor, né? O que você pensa sobre isso. E se você não tem o que comentar, só coloca aqui um emoji de coração, um emojizinho assim de amor pra mim. E não se esqueça também de copiar esse link, sair distribuindo por aí e também de dar o seu like, porque isso ajuda o YouTube a disseminar o meu vídeo para mais pessoas. Também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal feito por humanos. A gente se vê na próxima. Até mais. Será que em algum momento as IAs vão ser capazes de amar?